Olá, você que continua conosco aqui na segunda Maratona Sacrosanto Contílium, nesse dia 4 de dezembro, relembrando 61 anos dessa Constituição tão importante para a nossa igreja. Estamos refletindo desde 8 horas da manhã sobre liturgia, presença, ação de Cristo e vamos até 8 da noite. É a hora do almoço agora, 12:04, mas nós vamos seguir por aqui. Se você vai comer, leva o celular junto, pega o computador, deixa ligado, aumenta o volume da televisão aí, porque a nossa maratona não para. A gente segue agora para a nossa quinta mesa. Nós vamos fazer as considerações sobre igreja e liturgia a partir da Desidério Desiderave, número 8. Olha, a gente precisa registrar sempre, você que está acompanhando aí pelo canal das Pias Discípulas do Divino Mestre e também pelo Centro de Liturgia Dom Clemente Snardi, a nossa maratona, ela tem apoio da Comissão Episcopal para a Liturgia, da CNBB, Rede Celebra, Revista de Liturgia, Associação de Liturgistas do Brasil, o Centro de Liturgia Dom Clemente Snardi, as Pias Discípulas do Divino Mestre, também com o Apostolado Litúrgico, em parceria com o IFTEG, Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, e também com o Instituto de Liturgia Santa Justina. Olha, tem certificado para você que está acompanhando a gente. O pessoal vai colocar aí nos comentários, você pode entrar, preenche o formulário, o IFTEG vai disponibilizar o certificado para todo mundo que participar. E também, você que está acompanhando a gente, manda sua mensagem, a sua pergunta, manda o seu comentário, que no final dessa mesa o pessoal vai poder falar e a gente partilhar um pouquinho mais sobre esse dia tão bacana que está acontecendo aqui, tá bom? Quem vai participar dessa mesa, falar um pouquinho sobre a Desidério Desiderave, número 8, e as considerações. Padre Márcio Pimentel volta aqui com a gente, já teve mais cedo. Ele que é presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte, teólogo, doutorando em liturgia pastoral, lá no Instituto Santa Justina, em Pádua, é membro da Rede Celebra e da equipe de reflexão da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB, tem licenciatura em música e especialização em antropologia, música, ritual e liturgia e cultura. Atualmente faz graduação em psicologia. Bom dia de novo. Boa tarde agora, né, padre? Boa tarde para o senhor. Estamos no momento da virada agora, meio-dia. A hora em que Cristo, né, foi crucificado. Então... Seguimos firmes. Quem vai estar nesse bate-papo também é o Daniel Carvalho da Silva. Ele é doutorando em Ciências da Religião pela PUC Goiás, com pesquisas sobre inculturação litúrgica na Amazônia. Compõe a Comissão para o Rito Amazônico. É membro da Rede Celebra, realizou o estágio doutoral no Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Padre Márcio. Que prazer estar com vocês nesse dia. Maravilha. Padre Márcio, vamos começar então falando da Desidério Desiderave. Nós vamos trazer os números dela, que nós vamos refletir, é isso? Isso. Mas antes eu queria, né, sempre tem um antes, né, antes de qualquer coisa, falar um pouquinho do porquê, né, temos entrado aqui com Desidério Desiderave, né? Porque nós começamos o nosso percurso, né, com uma breve história da redação e da discussão, né, de uma leitura feita aí do número 7 Sacrosanto Contílio, pelo Dom Jerônimo e o Padre João. Depois seguimos com uma conversa mais litúrgico-teológica sobre Sacrosanto Contílio 7. Logo depois a gente teve o padre Danilo e a irmã Veronice falando da sacramentalidade, da revelação e da liturgia, não é? E logo depois tivemos, vê se eu estou errado, logo depois a gente teve uma conversa com sabor patrístico, né, e com o padre Rodrigo, o padre Damásio e o Dom Jerônimo, e agora a gente entra com o Papa Francisco, né, e com um documento recente, né. Então, por que a gente vai fazer isso? Tem a ver com uma percepção importante que sustenta o nosso contínuo estudo, eu diria, de Sacrosanto Contílio, que é a dimensão da reforma ou renovação da igreja, que é permanente. O Papa Francisco tem trazido isso muito nos seus discursos, recentemente, inclusive, falando da sinodalidade, não é?
A igreja está sempre em processo de reforma, né? Essa frase não deste modo, mas muito similar, né? Fala da perenidade da perspectiva de reforma da igreja, né? Ou de sua renovação, nos próprios escritos do concílio, como Unitatis Redintegratio, misericórdia, meio-dia já, né, gente? A língua trava. Então, a gente precisa falar de Desiderio Desideravi, particularmente o número 8, por causa deste dinamismo, não é? Permanente da igreja de ver-se em processo de recuperar sempre a sua forma original, ou seja, de ser manifestação e possibilidade de experiência do Evangelho de Jesus. Em diálogo com as épocas, em diálogo com a cultura, em diálogo com, com os povos aonde a igreja se assenta, não é? Então, isso é um processo que não tem fim enquanto a igreja vier a existir por causa da sua fidelidade ao mandato de Jesus, né? Então, reformar-se é necessário para sermos fiéis ao Evangelho, né? E por isso a gente precisa voltar a Sacrosanto Concílio, porque o que se pede em termos de renovação ou reforma da liturgia é em vista da renovação ou reforma da igreja. Não se pensa simplesmente, não, isso é importantíssimo recordar. Nós vamos mexer no grande patrimônio que é a liturgia, porque já estamos enjoados dessa maneira de celebrar. Não é isso. É porque a maneira de celebrar traduz de alguma forma, não é? E nos faz experimentar, não é? Uma maneira de ser igreja. E aí eu queria lembrar Tomás de Aquino, que vai dizer isso com muita propriedade, não é? Na Suma Teológica, quando ele começa a tratar dos sacramentos. A primeira coisa que ele fala é isso. A igreja, ela é fabricada, né? Termo em latim, né? Fabricata, né? Pelos sacramentos. Ela é constituída, ela é construída, né? Pelos sacramentos, ou seja, pela celebração do mistério de Cristo, né? Então, se a gente pensa uma igreja, não é, que vai em determinada direção, é evidente que a gente vai ter que tocar a liturgia. O padre Gabriel Segui, num artigo sobre Magnum Principium, ele diz exatamente isso. Todas as reformas da igreja, né, advindas, por exemplo, de concílios importantes, não é, como consequência de concílios importantes, em primeiro lugar, tocaram a liturgia. E, ao mesmo tempo, é essa liturgia que foi muito cedo, não é, atacada e foi tomada como foco de resistência pelos que não queriam a reforma da igreja. Isso não é estranho para nós, porque é o que a gente ainda está vivendo. Vivemos na época, não é, do Concílio Vaticano II, na virada, logo após o concílio, com a reforma litúrgica, e estamos revivendo agora por uma série de fatores. Então, por isso, a gente precisa falar da relação entre liturgia e igreja. E, agora sim, escolhemos o número 8, não é? Porque o Papa Francisco faz isso, coloca a questão de uma maneira muito tranquila, né? Não sei se o Daniel concorda comigo, mas coloca a questão de uma forma muito, muito, muito transparente, muito simples de ser compreendida, né? E acaba sendo um pouquinho uma maneira de concluir essa primeira parte da nossa maratona, que dá um pouquinho os critérios daquilo, né, que vai ser conversado a partir das 13 horas, né, onde a gente vai abordar as várias linguagens da liturgia, né? Então, esse é um pouquinho o motivo pelo qual a gente vai tratar aqui de liturgia e igreja a partir de Desiderio Desideravi 8. A outra coisa importante é que nós vamos fazer isso não a partir apenas da teologia, não é? Nós vamos fazer isso a partir de um diálogo, e aqui o Daniel, embora seja especialista também em liturgia, mas ele vai pesar a mão, né, enquanto cientista da religião, né? Ele vai olhar para esse nosso tema, vai olhar, inclusive, para Desideravi 8, não é? Um pouco a partir desse outro lugar, não é? Porque a ciência litúrgica é uma ciência complexa, né? Então, ela exige uma interdisciplinariedade e até uma transdisciplinariedade. A gente não dá conta da liturgia, né, apenas por meio, por exemplo, da teologia, dos cursos teológicos.
né? A gente precisa de uma série de outros olhares, de outras ciências que nos ajudam a compreender esse fenômeno, não é? Que toca a comunidade cristã, que toca as linguagens, os sinais, que toca o rito como uma ação, enfim, senão a gente não dá conta. Então, esse aqui é um pouquinho a nossa abordagem agora nesse horário do meio-dia, né? Mas chega, vamos para o número 8. Vamos dar uma olhadinha no que o Papa Francisco diz no número 8. Passa para frente, nós não vamos ver o 7 agora não, o 7 só vai ser depois. Então, o Papa diz assim, olha, se a gente, né, tivesse chegado a Jerusalém depois de Pentecostes, né, fazendo a viagem no tempo agora aqui, e tivéssemos sentido o desejo, não só de ter informações sobre Jesus de Nazaré, né, mas também de ainda o poder encontrar, nós não teríamos tido outra possibilidade a não ser a de procurar os seus para escutar as suas palavras e ver os seus gestos mais vivos do que nunca. Nós não teríamos outra possibilidade de um verdadeiro encontro com ele, a não ser a daquela comunidade que celebra. Por isso, a igreja sempre guardou como seu tesouro mais precioso o mandato do Senhor, fazer isso em memória de mim. Com esse número, não é? Com esse número, o Papa Francisco, logo no início do Desiderave, põe a questão, não é, do lugar da igreja em relação à liturgia. E agora, a gente, com isso em mente, a gente vai começar a nossa conversa. Daniel, me parece um pouco instigante essa história. Se a gente, se os primeiros iriam procurar a comunidade que conviveu com Jesus, as nossas comunidades hoje também deveriam refletir isso, seria perpetuar essa forma. Então, olhando para as nossas comunidades, a gente deveria ver Jesus. Nem sempre é o que acontece. Mas essa é a lógica do como funciona. Eu queria entrar nesse jogo do Papa Francisco, porque ele propõe uma atividade imaginativa, né? Se nós tivéssemos chegado a Jerusalém, e aí me parece um jogo em que a gente pode entrar para entender essa lógica. Se nós tivéssemos chegado a Jerusalém depois que o corpo do Senhor físico já não estava mais em Jerusalém, né? Só que queria deixar claro, o Padre Márcio já colocou isso, mas eu queria deixar muito claro, porque eu vou contar uma historiazinha para a gente entender como é que funciona, visto, claro, a partir das ciências que compõem o campo da ciência da religião, e aqui hoje eu vou acionar a fenomenologia, a sociologia, a antropologia e a filosofia. Autores dessas áreas que pensam o fenômeno religioso, quer dizer, pensam como é que funciona uma religião, para a gente entender esse discurso do Papa Francisco como se fosse uma outra religião qualquer. Então, quem vai ouvir vai pensar sempre que não estou falando a partir da teologia e não estou falando a partir do cristianismo. Estou falando a partir das ciências que estudam religião. Então, por favor, nesse contexto. E eu queria dizer também que essa historiazinha que eu vou contar não é minha. Ela é da professora Carolina Teles Lemos, que é professora da PUC Goiás. Ela conta sempre essa história na introdução à disciplina de fenômeno religioso. Hoje ela é a coordenadora da área 44 da CAPES, que é a área de Ciência da Religião e Teologia, e é uma aula assim, magna. Ontem falei com ela, professora, a senhora por acaso já publicou essa história? Ela nunca, eu sempre reinvento a história. Então eu conto, claro, com a minha memória, de quem ouviu essa história em 2020, e claro, com os meus acentos. Mas para a gente entrar nessa dinâmica de imaginar uma religião hipotética para a gente pensar os elementos que nos interessam aqui hoje. A igreja, ou a comunidade, e o rito, ou a liturgia. Conto a história. São José vivia uma vida normal. Tinha casa, trabalho e amigos, como todo mundo. E, no entanto, era um sujeito carismático. Atenção, carismático aqui não tem nada a ver com a renovação carismática. O sujeito carismático é aquele que é capaz de perceber a realidade de uma forma mais profunda, de uma forma mais clara do que a maioria das pessoas.
Um dia, seu José estava indo para o trabalho quando alguma coisa em uma árvore do caminho começou a acontecer. Alguma coisa começou a acontecer. Ele não sabia o que era, não entendia o que era. Mas se sentia ao mesmo tempo assustado e atraído por essa coisa. Então ele se aproximou com cuidado, permaneceu ali por um tempo até que recebeu a seguinte mensagem: José, preserve a natureza. O acontecimento era tão extraordinário que o seu José emudeceu. Não sabia explicar o que tinha acontecido, mas queria repetir aquela experiência de sentir uma força maior do que ele, que o envolvia por completo e que lhe arrepiava a pele e dava uma sensação que ele nunca tinha experimentado antes. Resumindo um pouquinho essa parte da história, era a manifestação do sagrado e a percepção de um humano. Tem um encontro, um sagrado que se manifesta e um humano que como que se eleva para perceber essa manifestação. São José quis partilhar, então, a experiência com a sua família e os seus amigos. Mas, como não havia palavras para descrever essa experiência, ele começou a usar metáforas e elementos da natureza para traduzir simbolicamente aquele evento. Ele dizia, então, era como uma brisa suave, era como uma luz, era como uma chama que aquecia, mas não queimava a pele e nem se consumia. E outros exemplos do tipo. Os amigos do seu José, claro, entre a dúvida de acreditar naquela história, mas também a confiança de acreditar na palavra do seu José, quiseram também, a partir do testemunho dele, fazer a experiência que ele tinha feito. Então, seu José recordou com eles. Aquele dia era quinta-feira, 7h da manhã. Eu estava de chapéu, botas, camisa verde, parei do lado direito da árvore. Eu fiquei com os olhos abertos e os braços erguidos. Então, na quinta-feira seguinte, os amigos do seu José, que acreditaram na história dele, foram de manhã, usando as vestes como a dele, até a árvore. E lá, o seu José recontou a história e repetiu os gestos que ele havia feito na quinta-feira anterior. E todos sentiram, assim, por meio de uma experiência forte e indescritível, que haviam recebido a mesma mensagem: preservem a natureza. Desde então, todas as quintas-feiras, todo o grupo que acreditou no seu José repetia a mesma experiência. O seu José orientava as pessoas, cuidava da natureza e conduzia aquele evento, dirigia aquele evento na árvore toda semana. Um dia, seu José morreu. O grupo dos amigos do seu José, que formava o discipulado dele, ficou desnorteado. E não queria que aquela experiência fosse encerrada. Então decidiram organizar um coletivo que levasse adiante a mensagem que o seu José tinha recebido. Uns ficariam responsáveis pelo culto na árvore, outros por escrever a história do seu José e do ente sagrado que havia se manifestado a ele, pedindo-lhe que preservasse a natureza. E assim, a celebração na árvore e o livro sagrado guardou a memória do seu José por muito tempo, de modo que muita gente se sentiu atraída por essa nova religião. Até aqui já está bastante definido, nesse esquema estrutural da religião, que existe um rito, existe um mito, existe uma hierarquia constituída por sacerdotes teólogos. Ocorreu que, aos poucos, a gente que acorria ao lugar da manifestação do sagrado a seu José aumentava tanto que não havia mais espaço na árvore. Então, os sacerdotes e os teólogos se reuniram e sugeriram que outras árvores, em outros lugares, pudessem servir como lugar de culto. E outras pessoas poderiam liderar grupos no exercício do rito e na leitura e no comentário sobre o livro sagrado. E assim se fez, até que a religião conquistou um sem número de lugares e pessoas. Ocorreu que, havendo muitos líderes que não tinham conhecido seu José, eles começaram a incluir palavras no livro sagrado e gestos diante da árvore que não foram ditas e nem feitas pelo seu José ou pelos seus discípulos originários. Muitos não se lembravam que a mensagem principal era cuidar da natureza. Outros
diziam que somente os homens poderiam ir à árvore. Havia os que exigiam que todos ficassem diante da árvore desde quarta-feira até sexta-feira. Outros ainda diziam que não era preciso ir à árvore, mas apenas preservar a natureza. Foi aí que surgiram os profetas. Eles denunciavam os sacerdotes infiéis à memória do seu José, recordando o que era essencial em sua mensagem, isto é, conhecer sua história, realizar o rito, quinta-feira, 7 horas, de pé diante da árvore, além de firmar um compromisso ético, cuidar da natureza. Com a discussão entre os homens da instituição, os sacerdotes, e os reclamadores da justiça ou da verdade, os profetas, alguns abandonaram os grupos, plantaram árvores nos seus próprios quintais e começaram a realizar ritos particulares, com a intenção de curar os doentes, de fazer chover, de livrar as lavouras da praga. Esses são, e aqui eu estou usando a imagem ideal do Max Weber, esses são os magos, que em linguagem católica, para a gente entender onde é que nós estamos tocando aqui, são os benzedores, as benzedeiras, a imagem mais típica da nossa área, que são agentes religiosos que dependem unicamente do seu carisma pessoal, do seu poder pessoal, e não tem nenhuma vinculação com a instituição que o seu José fundou, que os sacerdotes mantêm e levam para frente. Os sacerdotes, no entanto, vendo que o povo debandava nessa situação, que os magos começavam a proliferar, os profetas denunciando que essa coisa não estava certa, então os sacerdotes decidiram dialogar com os profetas e chegar a um consenso, a fim de proteger a instituição. Eles definiram dogmas, os papéis de cada um. Alguns profetas foram banidos. Na realidade, alguns profetas às vezes são assassinados. Mas aqui, nessa historinha, vamos dizer assim, foram banidos. Outros, e os banidos fundam sempre outra instituição religiosa. Outros se tornaram sacerdotes, aderiram à instituição. A ação dos magos foi condenada. O rito passou a contar com um roteiro, um script, comum e rígido para todos. As interpretações do livro sagrado foram delimitadas e as árvores para a reunião dos crentes foram registradas, catalogadas. Tinham as árvores oficializadas da instituição. A preservação da natureza também voltou a ser a mensagem central. A organização religiosa fundada a partir do encontro de seu José com o sagrado na árvore, agora era uma igreja, com mito, rito, hierarquia, essa hierarquia dividida entre laicato e sacerdotes, teologia e código de conduta ética e moral, que se organizava em comunidades em torno das árvores, cada um com a sua árvore, seu clero e seu laicato. Eu elenquei aqui, não sei como é que está nosso tempo, Márcio, eu posso contar quem são os autores que eu aciono, e depois queria ainda mencionar 2 pensamentos de sociólogos e antropólogos sobre a comunidade e o rito. Nosso tempo está tranquilo? Posso? É rapidinho, eu acho. Então, essa caricatura das religiões evidente na história do seu José nos ajuda a compreender que a religião nasce sempre, aqui um palavrão, hierofania, nasce sempre da hierofania, que é a manifestação do sagrado a um humano que percebe essa manifestação. E quem aborda esse tema, aí um fenomenólogo alemão, Rudolf Otto, numa obra chamada O Sagrado. Depois, fica evidente também que o núcleo duro das religiões são sempre os ritos e os mitos. E aqui é preciso tomar cuidado com a terminologia. Mito não é sinônimo de mentira, mito não é sinônimo de história para boi dormir, mito não é sinônimo de herói, como aconteceu no Brasil há um tempo atrás. Mito é a narrativa que dá razão à existência de tudo. É o que garante o significado da vida. Ele conta como tudo começou e a finalidade de tudo. Nós podemos reduzir naquelas perguntinhas clássicas, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Ele responde essas perguntas. E o rito é a execução corpórea e repetitiva do conteúdo do mito. O rito não é racionalizado. Ele é executado, ele é performado, ele desperta, assim, reações, emoções, intuições em quem participa dele. E aí, quem trata desses temas, eu trago 2 autores que vai nessa linha que eu abordei com a história do seu José, é um sociólogo chamado Thomas Odeia, no livro Sociologia da Religião,
e outro, Jean Casinot, no livro Sociologia do Rito. Se nós empregarmos essa categorização à Igreja Católica, nós podemos dizer: rito é liturgia, mito é Bíblia. Rito e mito são complementares, sempre. Um não pode viver sem o outro, e ambos implicam ou estão sempre ligados a um código de conduta, uma ética de vida. O rito, sem que os participantes conheçam o mito, fica sem sentido. O mito, sem a execução dos ritos, perde a força da verdade. Eu vou desenvolver isso agora. A comunidade religiosa depende dos dois para se manter e para preservar a coerência interna. E aqui queria falar sobre a comunidade a partir da leitura do Bauman, Zygmunt Bauman, num livro chamado Comunidade, a busca por segurança no mundo atual. Ele fala da comunidade, primeiramente, como um lugar seguro, aconchegante, familiar, onde todos comungam dos mesmos ideais e valores. Mas, por outro lado, Bauman recorda que o lugar seguro sempre limita a liberdade individual. Se a comunidade protege, ela também vigia e impõe limites ao indivíduo. Se na comunidade todos comungam nos mesmos princípios, é sempre verdade que também há divergências e conflitos entre os seus membros que precisam lidar com esses conflitos a vida toda se quiserem preservar a comunidade, a vida comunitária. Por isso, na leitura do Bauman, a comunidade é assumida como parte da estrutura religiosa e é sacralizada, ela é inquestionável. Porque esse é um modelo de vida comunitária, como é que isso faz? Esse modelo de vida comunitária é proposto a partir de um mito originário, onde todos viviam em plena harmonia, e ainda de um mito que assegura que no futuro todos serão felizes juntos. Todos esses mitos estão sempre interligados. Se a gente pensa na nossa linguagem, o Éden, a Jerusalém Celeste. A comunidade está entre esse lugar. Ela como que dá vida ao Éden e à Jerusalém Celeste no aqui e no agora. Essa é a lógica. Se os ritos, de modo geral, repetem os eventos originários da religião, os mitos acionados pelos ritos narram a totalidade da existência, da vida toda, dizem respeito à vida toda do sujeito religioso que pertence àquela comunidade de fé. A comunidade é, desse modo, o lugar da realização da sociedade religiosa, que imita sempre a harmonia originária e profetiza a felicidade coletiva do futuro. Sobre o rito, eu queria destacar a ideia de um antropólogo francês que trabalha ritos profanos, não com ritos religiosos. Ele se chama Claude Rivière, e a partir de um livro chamado As Liturgias Políticas. Ele afirma ali que a humanidade sempre lança mão do dispositivo ritual para dar confiabilidade às palavras ditas. O Danilo falou mais cedo, só a palavra não basta. O rito é necessário. É o mesmo argumento. Segundo ele, os ritos dão teor de verdade incontestável àquilo sobre o que performam. Dos modelos de organização social instituídos. Rivière trata dos ritos não religiosos, como eu já disse. Eu quero exemplificar, e com isso encerro, a partir de uma cena da série The Crown. Quem não assistiu, é sobre a vida da Rainha Elizabeth, que foi rainha do Reino Unido entre 1952 e 2022. Essa cena aparece no 5º capítulo da primeira temporada, depois se alguém quiser assistir. E diz respeito à unção da rainha, feita pelo bispo na catedral. São duas cenas. Uma acontece na catedral e outra, o ex-rei Eduardo VIII, tio da Elizabeth, que tinha renunciado ao trono para se casar, ele está diante de um televisor na França com um grupo de amigos descrevendo a ação que acontece na catedral e está sendo televisionado. Então, o Eduardo diz o seguinte: agora vamos para a unção, o mais sagrado e solene, o mais sagrado momento de toda a cerimônia. A rainha estava coberta com um palho dourado. Alguém pergunta:
por que não podemos ver? E o Eduardo responde, porque nós somos mortais. Aí volta a cena para a catedral. A rainha jura a preservar a inviolabilidade da coroa, é ungida. O texto que o bispo diz que isso é feito em memória dos reis, sacerdotes e profetas que foram ungidos, abençoados por Deus. E em seguida a cena volta para o Eduardo VIII. Aí ele continua. Olhos e juramentos, ordens e cetros, símbolo sobre símbolo. Uma rede complicada de mistério arcano e liturgia, misturando tantas linhas que nenhum clérigo, ou historiador, ou advogado conseguiria jamais separar. Alguém comenta, então, que loucura! E o Eduardo continua. Pelo contrário, é perfeitamente são. Quem quer transparência quando você pode ter magia? Quem quer prosa quando você pode ter poesia? Retire o véu e o que lhe resta? Uma mulher jovem, comum, de habilidades modestas e pouca imaginação. Mas vista assim, unja com óleo e abracadabra. O que você tem? Uma deusa. O rito se presta, nesse caso, ao papel de transformar uma mulher comum em deusa. Presta-se ao papel de legitimar a superioridade de uma pessoa sobre todo um povo. Mas, em última instância, convalida a existência e a continuidade da monarquia inglesa. O exemplo lança luz sobre o fato de que as crenças não se sustentam somente pelos mitos, para tanto prescindem de performances rituais que as revistam de veracidade e aceitabilidade social. Tal fato remonta à força, à capacidade ritual de unificar pessoas e aglutinar significados, de modo a construir sentidos profundos sobre a realidade. Nesse caso, especialmente sobre os súditos da monarquia britânica. Então, se nós empregarmos todas essas categorias que eu mencionei aqui, de manifestação do sagrado, mito, rito, igreja, comunidade, memória e tradição, para analisar o catolicismo, eu acho que nós poderemos chegar às mesmas conclusões que o Papa Francisco na Desiderável 8. Se tivéssemos chegado a Jerusalém depois de Pentecostes, querendo encontrar Jesus, o único lugar fiável para isso seria na comunidade dos discípulos, que se reuniam para partir o pão do modo como Jesus fizera na ceia. O Cazenove, que eu citei acima, diz que o rito é sempre diacrônico e sincrônico. Significa, você tem um pé aqui e agora e outro pé lá no evento originário. Sempre. O rito abre esse portal. Ele abre a janela do tempo e do espaço e possibilita encontros com realidades alternativas. E essas realidades só são credíveis porque são realizadas e participadas repetidamente pela comunidade inteira, que se constitui como comunidade justamente para isso, para guardar e transmitir as verdades de sua crença, não só por meio da narrativa, mas por meio da experiência. Essa é o quadro, assim, geral, espero que tenham sido um pouco compreensível, da lógica do fenômeno religioso. E aí um destaque na comunidade, outro no rito, para a gente pensar agora, a partir da teologia, como é que essas realidades são analisadas. Padre Márcio, o que o senhor acha? Diga, Vinícius. Não, agora é hora da teologia dar conta de tudo isso, né? Porque apresentado foi, mas como é que fica isso para nós como comunidade de fé e povo que celebra? Então, eu vou trazer uma outra, que ainda não é da teologia, vou trazer uma outra expressão, né, que eu acho que dialoga com isso que o Daniel trouxe para a gente, né, que é a ideia de um antropólogo, Victor Tanner, sobre comunitas. Né? Ele vai dizer, e aí para a gente entender a questão do rito aqui e adentrar nessa dimensão da relação com a comunidade. Porque, antes disso, o Daniel ele começa a falar dele dizendo assim, só dizer não basta, só ouvir não basta, que é o que o Papa Francisco diz. Né? Não é ter informações a respeito não é suficiente. Né? Aí até o Danilo está aqui participando com a gente, disse assim, corrija aí o que eu falei antes, porque o que eu quis dizer não foi que a palavra de Deus não basta, a escritura não basta. Ele pediu para corrigir isso, depois ele retoma na próxima mesa.
Ou seja, não basta a gente o acesso simplesmente verbal, do tipo informativo, o falar sobre não é suficiente. O que se espera é um contato, vamos dizer assim, né? Um contato com isso que se considera estruturante da vida, que é o sagrado, que a gente chama de sagrado, né? E aí o Daniel tentou trazer uma outra história para nos ajudar a perceber como que uma cena ou eventos ordinários da vida, porque significativos para a comunidade, tiveram que ser reelaborados, não é, com novas categorias da própria linguagem e tudo mais, para que fossem experimentados por aqueles que ficaram depois que o senhor lá não estava mais junto com o pessoal, para que não morresse aquela experiência, né? E é exatamente isso que a gente tem nessa fala do Papa Francisco, não é? Nós temos uma experiência que é feita por Jesus em Nazaré, não é? E uma experiência que não pode morrer. E a experiência que não pode morrer acerca de Jesus Nazaré é do convívio com a pessoa dele. É da pessoa, por isso que o Papa Francisco traz a ideia do encontro. Então não é simplesmente a causa de Jesus que está em jogo. O que está em jogo é Jesus mesmo. O que está em jogo é ter contato com aquela pessoa, permanecer em conexão com aquela pessoa, porque é isso que estrutura a comunidade. A comunidade sem Jesus, ela é dispersão, né? É dispersão. Essa foi a crise da cruz, né? Então, o rito ele entra nesse dinamismo para assegurar a possibilidade de existência da comunidade, né? Ou seja, o grupo, enquanto aqui estamos falando de fenômeno social, depende de uma ação e não apenas de um discurso que dê esta coesão, que mantenha a experiência viva, que ela seja experimentável de tempos em tempos, né? Mesmo que haja uma sensação de ausência, né? Então, a gente, de fato, está falando daquele mecanismo, eu vou dizer assim, que é presente em toda a sociedade, que cria seus ritos, e o cristianismo não escapa disso, né? Teologicamente, a gente faz uma leitura dizendo, claro, tem toda uma autoridade, porque a gente confessa esse fulano que é Jesus como filho de Deus, né? No entanto, o mecanismo antropológico, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E por isso Jesus usa do rito, porque Jesus reconhece esse mecanismo da ritualidade como um elemento tipicamente humano, inclusive, que pode ser reiterado, né? Ele pode, quer dizer, passe os séculos que passarem, esse tipo de comportamento, essa maneira de abordar a realidade, que é o rito, né? E que aí tem a ver com o mito, que eu não vou entrar aqui, não é? É algo que funcionaria para manter a comunidade de seus discípulos como um prolongamento de sua presença na história, né? E aí, por isso, é que o Papa Francisco, eu vou pedir para voltar agora aqui o texto, é por isso, então, que o Papa Francisco, muito habilmente, vai tentar descrever isso dizendo, olha, então, quem quer, depois que Jesus morre e ressuscita, encontrar a Jesus, vai ter que buscar o lugar onde os gestos e as palavras de Jesus estão vivas, né? Ou seja, a presença depende da reiteração daquelas ações de Jesus. E essas ações, porque são ações humanas e que, claro, revelam Deus, mas essas ações precisam ser encontradas em algum lugar, né? E essas ações serão encontradas em um corpo, e esse corpo, um corpo social, e esse corpo é a comunidade dos discípulos reunida. Aí vem o conceito que eu queria trazer da antropologia do Tanner, né? Não é simplesmente a comunidade como um ente abstrato, né? Ah, eu fui batizado, faço parte da Igreja Católica, eu sou católico, né? Mas não, é o elemento manifestativo, não é, desta comunidade que é a Igreja. E vejam, quando o Papa fala aqui, o Papa diz, olha, não é simplesmente encontro Jesus na igreja, eu encontro Jesus na igreja enquanto ela está reunida celebrando. Acho que esse passo aqui é fundamental. E aí, qual é o conceito do Tanner, que eu acho que é importante aqui? É que o Tanner pensa a estrutura social, e a gente pode falar da comunidade eclesial enquanto tal, e fala da comunitas, que é um momento gerado
pela atuação ritual, que retira as pessoas do ordinário, no caso da vida eclesial, falando aqui do nosso caso, né? E faz com que essas pessoas tenham contato, no caso, com a pessoa de Jesus, façam um encontro com a pessoa de Jesus, na medida que recordam suas palavras e seus gestos, e sejam transformados, que foi o termo que você trouxe, sejam transformados de forma que, terminando a celebração, voltem para o ordinário desta vida eclesial modificados, tocados por aquela experiência. Né? E aqui eu estou lembrando do teatrólogo, né, que também é antropólogo, o Richard Schechner, que vai dizer que todo rito tem sempre uma característica de transformar, é sempre transformativo. Ou é uma transformação permanente, vamos dizer, que são os ritos de passagem, não era batizado e sou batizado, não era casado e agora eu sou casado, não era ordenado e agora eu sou ordenado, e por aí vai, né? Ou transformações que ele chama de transportes. São transformações que se dão temporariamente, ou seja, no decurso da celebração, que é o caso que acontece na Eucaristia. Toda a Eucaristia Dominical, como sacramento da iniciação, nos faz experimentar um transporte, ou seja, uma maneira de nos sentir mais próximos, mais semelhantes, e assim a terminologia teológica, né, da pessoa de Jesus, estando em contato com ele. Não é? Então, assim, eu penso que aqui a gente chega no ponto de entender que não se trata de a igreja e os seus ritos, mas se trata de entender que o verdadeiro núcleo, vamos dizer, né, ou a verdadeira essência, substância da igreja, a gente a tem enquanto celebra. O ato de celebrar aqui é condição. E por isso Tomás de Aquino tinha razão quando fala dos sacramentos, que os sacramentos constituem a igreja. Sem eles não tem igreja. Né? A gente pode ter uma instituição eclesiástica, né, onde você tem aí o governo, e etc, 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 todas as funções, todas as atividades, mas enquanto experiência, não vamos dizer, do mistério que é a igreja, a gente depende da celebração. Não tem igreja sem celebração, portanto. Aí os bispos da América Latina têm razão em dizer que quando a gente celebra, a gente... quando a gente celebra que a gente é mais igreja. É ali que a gente aparece como a gente é chamado a ser. Quando a gente celebra que a gente se torna, vou usar aqui a lógica patrística, né? A gente se torna o que é. Somos batizados e batizadas, somos crismados e crismadas, mas a celebração dominical é que faz com que a gente seja transmutado, a gente seja modificado. Isso dura a vida inteira, né? E aí a gente tem o dado do rito como fundamental, né? Quer dizer, rito e comunidade não tem jeito, né, Daniel? Nesse caso. Não tem como desvencilhar. Passa para o número 9, por favor. Aí o Papa faz essa observação aqui que eu acho fundamental. Desde o princípio que a igreja foi consciente de que não se tratava de uma mera representação, mesmo que sagrada, da ceia do Senhor. Não teria tido qualquer sentido a ninguém, e ninguém poderia ter pensado em encenar, e ainda mais sob o olhar de Maria, Mãe do Senhor, aquele altíssimo momento da vida do Mestre. Aí continua. Iluminada pelo Espírito Santo, a igreja entendeu, desde o primeiro instante, que aquilo que era visível em Jesus agora podia ser visto com os olhos e tocar com as mãos, suas palavras e seus gestos, o caráter concreto do Verbo encarnado, ou seja, o humano do Verbo de Deus, né, podia ser tocado e podia ser visto, etc. Tudo isso tinha passado para a comunidade, né, que aí é um pouquinho o que foi visto na mesa anterior. Né? Então, vejam, o rito é condição para que a igreja exista. É condição para que a comunidade exista. Agora, é condição para que a comunidade exista como uma maneira de experimentar aquele que é o evento fundante da própria igreja, que é Cristo. Né? Antes eu tinha dito, eu vou na igreja para ver Cristo e não, né, eu vou na igreja por causa de Jesus, não por causa das pessoas. Não existe a possibilidade de separar essas duas coisas. Nós não vamos encontrar Cristo senão, essa né,
é a perspectiva aqui nossa, é católica, nós não vamos encontrar Cristo a não ser, né, na comunidade de seus discípulos. Sobretudo quando esta comunidade está no momento transformativo, né, em que a comunidade aparece como assembleia. Se a gente fosse trocar, né, o termo comunitas do Turner, né, da teologia, para a terminologia litúrgico-teológica, seria a assembleia. Então, aqui, a importância da assembleia, né, que é a manifestação da igreja no processo transformativo pela qual passa e que é permanente. Por isso a Eucaristia é sacramento da iniciação. Né? Batismo e crisma a gente não repete, mas a Eucaristia a gente repete e continua a ser sacramento da iniciação. Né? Ou seja, embora iniciados, a gente continua a ser iniciado. Aí eu vou deixar o padre Danilo, né, na próxima mesa, com o Patrick, tratar sobre isso. Né? Então, é importantíssimo. Agora, aí vamos para o número 7. Não é encenação no sentido do que compreendemos do teatro contemporâneo, né, ou moderno, né, de ser um espetáculo para ser visto por alguém que está de fora, mas, isso que o Papa quer dizer, né, mas é algo do qual todo mundo toma parte. Né? O rito não é restrito, não é, a um grupinho de especialistas que o realiza, não. Né? E aqui temos a compreensão do próprio sujeito da celebração, que é a igreja. O rito existe por causa da igreja. A igreja existe por causa do rito. Né? Há uma circularidade. Né? O rito não está no missal. O rito não é o missal, não é o lecionário, não. O rito é um corpo que recebe a forma, não é? No caso aqui, daqueles gestos e palavras de Jesus, né, que vai sendo assumido de uma determinada maneira, dependendo da época histórica em que a gente esteja. Né? Aí a reforma da liturgia que tem que acompanhar e dialogar com as culturas e tudo mais. Né? Então, vejam, quem escolheu esta modalidade foi Jesus. É por isso que aqui o Papa diz, olha, o conteúdo do pão partido é a cruz, né? Beleza, mas ele diz, se não tivesse a ceia, se não tivesse o rito, não tinha cruz. Não tinha mistério pascal se Jesus antes não desse a chave para que as pessoas acessassem aquele acontecimento de um lugar diferente. Aí volta ao Daniel. Né? Aquilo que parece ordinário, uma execução, portanto, ligada a Jesus, o rito transforma em oferenda, em sacrifício. A mulher lá do The Crown, que aparece de uma forma sem a celebração, sem a ritualidade, né? Com a ritualidade ela aparece como rainha. Para nós, isso significa, na prática, que a celebração nos transforma naquilo que a gente não seria. Filhos e filhas de Deus. O rito nos conforma na condição de filhos e filhas de Deus. Deus tem um filho só, chama Jesus. Essa é a teologia católica, né? É o unigênito, o único gerado. A gente se torna por associação. A gente é adotado, né? A gente diz assim, né? A gente é enxertado, né? A celebração, o rito, faz com que a gente sinta isso, com que a gente perceba isso acontecendo. E a igreja nasce assim. O rito, que é uma performance, você diria, não vai dar tempo para a gente tratar aqui, tem a ver com... Tudo isso acontece num corpo, tanto no corpo das pessoas, pessoal, como no corpo eclesial, que é formado por esse enlace, não é? Volta ao tema da Assembleia, né? Então, é esse rito que faz com que a gente adquira uma postura, um olhar, não é? Uma forma de tocar, uma maneira de nos mover, né? Uma forma de ser afetados e de afetar o outro, que no nosso caso é a maneira de Cristo. Mas disso depende de uma ação. Essa ação chama-se rito. E uma ação desenvolvida por uma comunidade que vai sair do ordinário da vida e configurar um tempo, que é chamado de limen, né? Para que isso fique mais forte e possa voltar depois à normalidade da vida de uma maneira já diferente. Então, não sei se a gente está conseguindo, não mostrar esse dinamismo e essa exigência mútua, né, entre rito e comunidade. Não tem igreja sem rito.
Vou contar uma história para vocês. Vocês não vão passar para frente essa história, né, gente? Vou contar um segredo aqui. Pode contar um segredo? Pode, né? Não vai sair daqui. Maldade, né? Eu soube de um determinado lugar lá do outro lado do Atlântico, ou do Pacífico, né? Em que se reuniram teólogos durante um final de semana inteiro, né? E o teólogo, por definição, enquanto profissão, é alguém de dentro da instituição. Ele, né, ele fala a partir da confissão de fé, mesmo que tenha cientificidade reconhecida e tudo mais, porque tem método, etc. Mas ele é um membro da comunidade da qual ele fala, né? Assim como você tem na medicina alguém que fala da medicina porque é membro da comunidade da medicina, né? Então, isso não é diferente, né? Em relação a muitas ciências. Isso dá autoridade, não é, à própria fala. E esse grupo de teólogos passou o final de semana inteiro, sexta, sábado, domingo, e não celebrou em nenhum momento. Em nenhum momento celebrou. E aí? Dá para pensar numa experiência eclesial? Dá para chamar isso de uma experiência eclesial? Dá para falar que isso aqui é uma experiência de igreja? Né? Então, do ponto de vista, seja da antropologia, seja da teologia, isso é posto em xeque. Isso é posto em xeque. Né? Então, eu acho que aqui a grande questão é essa, e de defender, dentro da proposta de Sacrosanto Contílio, como o rito ele é fundamental. Né? Não tem como fazer, diziam os padres conciliares, reforma da igreja, renovação da igreja, sem tocar as ações que constroem a igreja. E por isso, toda a reação que a gente tem atualmente, toda a resistência em relação à liturgia advinda do Concílio Vaticano II, dirige seus olhares para a celebração, porque ela, de fato, né, segundo a recebemos, nos livros litúrgicos, no caso, elas nos oferecem um modelo de igreja, uma forma de ser comunidade. Né? Traduzem uma experiência do mistério. Né? Não sei, Daniel, se eu consegui não é traduzir, né? Mas falar de outro lugar ainda dialogando. Muito bem. Eu queria lembrar uma imagem, porque acho que ajuda a gente a pensar a partir do nosso chão de católico, a imagem de Emaús, que a lógica é a mesma. O Senhor está presente, conversa sobre as Escrituras, mas o que faz ver, o que abre os olhos, é o partir o pão. Talvez retomar esse texto para repensar o que a gente conversou aqui pode ajudar. Isso. E para encerrar, porque né, nós temos 3 minutos, tem um texto de Emaús, que é um texto da Sagrada Escritura, e eu queria trazer um pequeno texto da ecologia, né, porque a gente ainda, com todo lugar que a Escritura tem na vida da gente, né, toda a importância, mas a gente às vezes, né, precisa lançar mão também da ecologia, que é uma interpretação já, uma hermenêutica da própria Sagrada Escritura, na busca pela experiência da Palavra de Deus. Né? Vejam só, na oração eucarística, aqui eu trouxe as diversas circunstâncias mais uma vez, né? A gente tem esse dinamismo entre o mistério, né? Não é? Vamos usar essa terminologia agora, entre aquele evento que poderia ficar perdido, não é? Na história, e que precisa do rito, não é? Encarnado numa comunidade, para poder perpetuar-se, né? Então a gente tem logo depois da narrativa, não é, da instituição, né, a gente tem essa oração, né, que a gente chama de ofertório, onde diz assim, olha, celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, tal, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão e morte de cruz, vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e colocaste a vossa direita. Então, uma pequena narração do que a trajetória de Jesus significou para os discípulos. Está aqui. Pequena narração. Que um antropólogo diria mito. A terminologia seria essa, né, de um antropólogo. Para nós, a terminologia não é essa, não é? A gente fala de evento, né, do mistério pascal, né? A diferença é a abordagem que a gente vai fazer e também o interesse com isso, né? Colocais à vossa direita, enquanto esperamos sua vinda gloriosa, vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção.
Então, passei do evento, citei o que está acontecendo, que é o próprio rito, aí olha só o que vem em seguida. Não veio ainda. Agora veio. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Então, foi Cristo que fez a oferta. Agora é a oferta da igreja. Não são duas ofertas. Não são dois sacrifícios, né? Nessa oferta vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, dito antes, agora é a frase que me interessa, que nos foi entregue. O sacrifício de Cristo foi entregue à comunidade dos discípulos e discípulas. Concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Sejamos contados como membros da igreja. Sejamos igreja, né? Sejamos um corpo só. Então, acho que essas duas, não é? Esses dois momentos aqui, né? Temos o ofertório e a epiclésia sobre a igreja, é interessantíssimo, né? Porque eu acho que resume um pouquinho esta circularidade igreja e de rito e igreja, né? Não sei, eu acho por aí. Acho que as duas falas super se complementaram, Daniel. Pessoal repercutindo aí no chat sobre essa perspectiva, né? Essa história que traz um outro olhar, e também essa fala do Padre Márcio, que eu acho que abre muito bem essa sexta hora que vai começar agora, porque a partir dessa conversa a gente precisa ressignificar e reentender a nossa relação com os sacramentos, né? Essa forma como muitas pessoas às vezes colocam como algo mágico, como um devocionismo muito grande, isso tem que ser repensado a partir dessa reflexão. Obrigado, Padre Márcio, obrigado, Daniel, continua com a gente, porque vai ter mais coisa.